Olá pessoal, aqui é o Professor Elton em mais um vídeo do canal Humanas com o Professor Elton, falando então sobre o tempo, mas o tempo histórico. Então, para escrever a história, os seres humanos tiveram que resolver um problema de situar esses acontecimentos ao longo do tempo. E para isso tiveram que criar formas de contar o tempo. E, por causa disso também, criaram diferentes calendários, ou seja, diferentes modos de contar o tempo e dividir esse tempo. Então, para dar início a essa contagem do tempo, porque essa contagem do tempo ela tem que começar em algum momento também da história, cada povo escolheu uma data que julgou importante para ele. Então, os judeus, por exemplo, eles começaram a contar o tempo a partir da criação do mundo, segundo a Torá, o seu livro sagrado, que teria ocorrido em 3.760 antes do nascimento de Jesus Cristo, para os cristãos. Já os muçulmanos, eles vão contar o tempo a partir da ida do fundador da sua religião, que foi Maomé, da cidade de Meca para Medina, na atual Arábia Saudita. E esse fato ele ocorreu no ano 622 depois de Cristo. Então, é uma outra data que foi criada. Então, os cristãos já, por exemplo, vão seguir o calendário que leva o nome de calendário cristão. Eles vão ter como referência o nascimento de Cristo, para dar a contagem do tempo. Então, para isso, hoje, por exemplo, nós estamos no ano 2021. Por que 2021? Porque fazem 2021 anos que Cristo nasceu. Então, a gente vai ter que fazer o cálculo para ter essa correspondência. Então, a gente vai, por exemplo, pegar 2021 e descontar os 622 para ter o ano do calendário muçulmano. E a gente vai somar os 3.760 ao calendário cristão dos 2021 para ter o calendário judaico, para ter o calendário judeu. E o calendário cristão, então, ele é o mais utilizado, não só no Brasil, como a nível mundial, porque a gente tem que ter um padrão. Então, mesmo que lá em Israel, por exemplo, se use o calendário judeu, para as relações comerciais internacionais, eles têm que seguir um calendário padrão, que é o calendário cristão que foi adotado internacionalmente. Tá? Então, para controlar esses fatos, por exemplo, eu tenho um fato que aconteceu antes do nascimento de Cristo. Por exemplo, o assassinato de Júlio César, ele ocorreu em 15 de março de 44 a.C. Então, como é que eu vou contar esse tempo? Ele foi no ano 44. Mas, para saber que foi antes de Cristo, então a gente bota a sigla A minúsculo, ponto, C maiúsculo, depois do numeral. Então, ano 44, AC, ou seja, antes de Cristo. E o que vem depois de Cristo, a gente colocaria DC, ou seja, depois de Cristo. Mas a gente não costuma colocar os números, as letras DC, no que vem depois de Cristo. Então, quando não tem nada escrito depois do numeral, a gente sabe que é depois de Cristo, também chamado de da era cristã. E o que aconteceu antes de Cristo, a gente coloca as letras AC, ou seja, antes de Cristo. Por exemplo, o surgimento, a criação de Roma, data-se que o surgimento da cidade de Roma foi no ano 753 antes de Cristo, antes do nascimento de Cristo, certo? Um outro exemplo é o nascimento, por exemplo, a invenção da penicilina, que é um antibiótico. Ele ocorreu no ano 1928, da era cristã, ou seja, depois de Cristo. Tá? O nosso calendário ele também vai dividir o tempo em dia, mês, ano, década, séculos e milênios. A década são um período de 10 anos, o século, o período de 100 anos, e o milênio, o período de 1000 anos. Assim dizendo que nós estamos no ano 2021, quer dizer que nós já passamos 2 milênios, 2 décadas, e estamos passando um ano após o nascimento de
Jesus Cristo. O século, ele é uma medida muito importante. Os historiadores usam muito quantos séculos se passaram. Tal acontecimento aconteceu no século XVIII, século XVII. Mas como saber em que século aconteceu cada acontecimento quando a gente só tem a data do ano? Bom, existe uma fórmula de calcular, né? Porque a gente não tem a data, o período exato ali. A gente tem que saber como fazer para calcular. Porque o século I, por exemplo, ele começou no ano 1 e terminou no ano 100. O século II, ele começou no ano 101 e terminou no ano 200. Então, o ano que batiza o século é sempre o último. E para saber isso, a gente tem que cortar os dois últimos algarismos desse numeral do último século. Então, os dois últimos zeros. Então, se a gente vai ter o ano 101 até o 200, a gente corta os dois zeros do 200, fica século II, né? O século III, ele vai começar no ano 201, aí vai 202, 203, 204, 250, 270 até o 300. O 301 já é do século IV. Então ele sempre está um numeral à frente. Então quando o ano termina em 00, por exemplo, 1500, ele é do século XV. Para saber o século, a gente só corta os dois últimos algarismos. E se o numeral terminar em qualquer outro número que não for 00, a gente corta os dois últimos algarismos e soma mais um. Por exemplo, estamos em 2021. Em que século pertence o ano 2021? A gente vai cortar o 21, sobra 20, a gente soma mais um para saber que o ano 2021 pertence ao século 21. Por exemplo, a independência dos Estados Unidos, ela ocorreu em 4 de julho de 1776. Então eu vou cortar o 76, vai sobrar o 17, eu tenho que somar mais um, e daí eu vou chegar ao século XVIII. Professor, mas por que eu vou somar mais um? Porque o século XVIII ele começou em 1701 e foi até 1800. E o ano 1776 ele está entre 1701 e 1800. Então eu sempre tenho que somar mais um para chegar no 1800, então eu tenho um resultado, né? A queda de Roma ocorreu no ano 476 depois de Cristo. Então eu vou cortar o 76, vai sobrar 4, mais um, eu terei o século V depois de Cristo. O assassinato de Júlio César, vamos voltar a ele lá. Ele ocorreu no ano 44 antes de Cristo. Eu corto o 44, sobra o quê? Nada. Sobra 0. 0 mais 1 é 1. Então eu tenho o século I antes de Cristo. E se os acontecimentos foram antes de Cristo, no numeral eu vou ter a sigla lá AC depois do numeral. No século também tem que botar. Porque se eu não botar vai estar errado. Roma foi descoberta ou criada em 753 a.C. Corto 53, mais 1, 8. Roma foi criada no século 8 a.C. Se tem o a.C. no numeral, tem que ter no século também. E o século sempre se escreve com o número romano, né? Então a gente não pode esquecer disso, né? Século 21 é XXI, né? O 8 a.C. é VIII, né? São 3 Is. Então, antes de Cristo. Tem que botar o anticristo, senão vai estar errado, né? Se eu não botar lá no surgimento de Roma, que foi no século 8 a.C., o pessoal vai achar que foi no 8 depois de Cristo. Vai dar uma diferença de 1500 anos na criação de Roma, né? Então, 753, para vocês terem uma ideia, já foi depois da queda de Roma, né? Quando o Império Romano do Ocidente já tinha sido invadido pelos povos bárbaros, né? A cidade continuou existindo, mas não como sede do Império Romano do Ocidente. Certo? Então a gente faz uma linha do tempo também ali para marcar os acontecimentos, como eu botei no exemplo aqui para vocês, e a gente bota o ano 0 como o nascimento de Cristo, tudo que aconteceu antes a gente bota antes de Cristo, e tudo que aconteceu depois, então a gente não bota nada. A história também ela é dividida em períodos, né? Alguns acontecimentos da nossa história foram tão importantes que a gente chama eles de marcos históricos, ou seja, acontecimentos tão importantes que marcaram a história. Um deles, então, foi
a invenção da escrita, que ocorreu entre 3.500 e 4.000 anos antes de Cristo. Então a gente data mais ou menos de 3.500 antes de Cristo. Esse acontecimento ele divide a pré-história da história. Então ali termina a pré-história e começa a história. E a história ela começa na Idade Antiga, na idade mais antiga que a gente tem da história. Ela começa em mais ou menos 3.500 a.C. e ela vai até a queda do Império Romano do Ocidente, que eu falei antes, que foi em 476 depois de Cristo, né, quando Odoacro, o rei dos Érulos, ele invade Roma e termina com o Império Romano do Ocidente. Daí começa a Idade Média, que vai até 1453 depois de Cristo, né, quando tem a queda, a tomada de Constantinopla pelos turco-otomanos. Né? Constantinopla atualmente é a cidade de Istambul, na Turquia. Daí começa a Idade Moderna, que vai até 1789, com o início da Revolução Francesa, mais precisamente 14 de julho de 1789, com a tomada da Bastilha e o início da Revolução Francesa. Depois inicia então a Idade Contemporânea. Né? Contemporânea quer dizer a idade do nosso tempo. Ela começa em 1789, com o início da Revolução Francesa, e vai até os dias de hoje. Então nós vivemos na Idade Contemporânea, a idade do nosso tempo. Certo? Então por que essa periodização, esse período foi utilizado? Ele foi inventado pelos historiadores no século XVIII e ele é utilizado até hoje. Foi criado pelos europeus até hoje. Essa divisão da história, com a questão da pré-história, dividindo com a invenção da escrita, ela é muito questionada pelos historiadores, porque a escrita ela não surgiu em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo. Né? A gente vai ter povos aborígenes africanos, australianos e também povos indígenas brasileiros que não usam a escrita até hoje. Então eu poderia dizer que esses povos ainda vivem na pré-história, porque eles não usam a escrita. Então, alguns historiadores modernos criticam essa divisão de períodos, mas como ela sempre foi muito utilizada até hoje e é a divisão histórica que está nos livros de história, é a que a gente costuma transmitir em sala de aula, certo? Bom, quanto à divisão de tempo, ela também é a que está em livros e revistas, é importante conhecê-la. E com isso, pessoal, nós encerramos esse vídeo de hoje e aguardo vocês até o nosso próximo vídeo.